Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Filtro. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é maternidade e carreira. E eu já vou apresentar a minha convidada, mas antes eu queria trazer alguns dados aqui para vocês. Então, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de 2023 revelou que quase 50% das mulheres que tiram licença maternidade não voltam ao mercado após 24 meses. E essa tendência se mantém até 47 meses. Isso acontece porque depois da maternidade é mais comum que as mulheres busquem atividades remuneradas mais flexíveis para conciliar as responsabilidades na criação das crianças, culturalmente concentradas nas mães, que geralmente geram ônus em termos de renda e de carreira profissional. E nessa mesma pesquisa foi constatado que dentre 247 mil mães, 50% delas foram demitidas após aproximadamente 2 anos de licença maternidade. Hoje, nós temos como convidada a Marina Viana, ex-CEO do Brasil para a GE Healthcare, multinacional em saúde, e agora sócia e diretora-geral da Filó, uma empresa de tecnologia focada em expandir acesso à saúde para a população brasileira. Então, ela vai compartilhar um pouco com a gente das experiências dela com a maternidade, as suas percepções, no mundo corporativo e como conciliar esses dois papéis. Então, Mari, seja super bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui para falar desse tema que é super importante e relevante para todas as mulheres. Eu que fico feliz em te receber. Mari, nos últimos anos você tem atuado em posições aí de muita responsabilidade que certamente te demandam mentalmente, fisicamente, né? São realmente cargos aí que você tem que... você encontra muitos desafios. E eu queria saber... Desses desafios, quais deles você encontrou tentando equilibrar esses papéis de profissional e de mãe, principalmente durante a atuação como CEO na empresa, na GE? Olha, desafios a gente tem muitos, né? Eu acho a maternidade é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sem sombra de dúvida, e qualquer mãe, eu acredito que a maioria delas não vai te falar algo diferente disso. Agora, a gente precisa colocar a prioridade daquele momento nas suas caixinhas. Acho que esse que foi o meu grande desafio, porque antes da maternidade, principalmente um perfil que era o meu perfil, que é o meu perfil de correr muito atrás, de dedicar muito, de ter a carreira no centro, né? Quando você vira mãe, uma chavinha muda. E você continua sendo aquela mesma pessoa, né? Ao mesmo tempo, a chave muda, mas você não quer ser outra pessoa. Sim, Aquela você não sua... mudou, né? Só porque você teve um filho. É a sua identidade, é o que você gosta. Você não trabalha muito porque alguém tá te falando pra trabalhar muito. Ninguém obriga ninguém a trabalhar muito. Você faz isso porque te traz uma satisfação, porque você quer, o mercado que você está te solicita isso, mas você tá ali é porque, em geral, você gosta. E aí, encontrar o que me trazia realização profissional, mas ao mesmo tempo me trazia realização pessoal, foi aí o grande desafio. E de que maneira que eu fui fazendo isso, né? Porque uma vez que essa chave, ela muda, você começa a dar mais valor aos pequenos detalhes também. Então, assim, o meu marido fala muito comigo. Ele, Marina, se é pra estar fora de casa... Dedique ao máximo aquilo que você tá. Faça valer a pena. Esse é o nosso lema. Faça valer a pena. Então, todo momento que eu estava fora, ou trabalhando, viajando, me dedicando, eu fiz valer a pena. Tinha que ser muito bom o que eu estava fazendo e tinha aquele significado. Ao mesmo tempo, os momentos que eu estava com meu filho, que eu, estou com meu filho, eu me dedico muito naquele momento. Muitas vezes não são horas longas, né? E eu acho que é isso que muitas mães ficam no dilema. Eu não sou tão boa mãe. Eu nunca senti isso, Fê. Você nunca teve essa Não. culpa? Ai, que bom! Nunca É tive. difícil ouvir uma mulher falar isso e é libertador até, porque tem aquela frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E, assim, tempo de qualidade é melhor do que horas, né? Às vezes Sim. tem mães que estão ali com o filho, mas não estão presentes, estão no celular, estão fazendo outras coisas ou... Então, assim, eu estabeleci meus limites, assim, também, sabe? Final de semana, pra mim, passou a ser sagrado. Antes eu trabalhava tranquilamente no final de semana. Não significa que eu não vou trabalhar se eu preciso no final de semana. Mas, às vezes, coisas simples
que podiam ser feitos na segunda, eu pegava e fazia. Ou as demandas vinham, eu fazia. Agora, o final de semana pra mim, se é algo realmente crítico, eu vou fazer. Eu vou me dedicar. Mas se não é, final de semana é o horário do meu filho, da minha família, do meu marido, sabe? Eu consegui estabelecer isso pra mim. E também o que eu comentei de valorizar pequenas coisas. Nem todo mundo pode fazer isso. Sim. Mas eu passei a fazer diferença pra mim, eu preparar o lanche do meu filho pra escola. Então, assim, você tem a opção de comprar da cantina. Mas o preparar pra mim me fazia sentir eu ali fazendo algo. Sim. É uma coisa que leva 5 minutos à noite. Que às vezes você tá exausta, mas Você colocou como aquilo uma me prioridade complementa, sabe? naquele momento. Então, às vezes, eu colocar alguma coisinha ali, um brinquedinho dentro da lancheira dele. E você saber que tocou ele ali naquele momento. Então, eu passei a valorizar esses pequenos detalhes e assegurar que isso também me saciasse, sabe? Porque tem que ser bom pro filho e tem que ser bom pra gente. E a gente não pode ter esse sentimento de culpa o tempo inteiro. E pra contextualizar o pessoal, seu filho tem quantos anos? Tem 4. Então, você foi mamãe durante a pandemia. Exatamente. Como que foi isso pra você, Má? Quais os desafios específicos você encontrou? Porque tava todo mundo em casa, né? Eu tinha uma líder que eu, inclusive, fiquei muito amiga do Gu, filho dela. E ela estava sempre fazendo reunião comigo com os filhos, né? Mas dava para ver que, assim, muitas vezes ela estava dividida, né? Entre esses dois papéis. E gerava culpa, não sei se gerava culpa, na verdade, estou falando aqui do que eu imagino. Mas era um desafio, porque os pequenos, eles não entendem que aquele momento da mamãe e do papai é para trabalhar, né? Em tese, eles estão em casa, estão disponíveis para mim, uma criança tão pequena. Sim. Como que foi isso para você? Olha, a pandemia em si não foi tão crítica nesse sentido, porque ele nasceu ali no auge da pandemia. Então, era muito pequeno. Né? Ele nasceu Era um bebê, ali, não era uma criança. era um bebê, exato. Então, o bebê, ele não tem noção se você tá em casa, se você tá no trabalho. Mas assim, eu até digo que um momento que foi muito triste para a população e para muita gente, para mim foi uma dádiva. Porque naquele momento caótico, eu pensava na minha gestação, né? Eu, quando ficava enjoada, eu estava dentro de casa. Então, para mim foi muito mais fácil nesse sentido, né? Mas também ninguém me viu grávida. Né? É verdade. Ninguém me viu com barrigão. Não teve um chá não de tive bebê. chá de bebê. Né? Tem tudo o seu pró e contra. Mas assim, aí quando ele nasceu, ele pequenininho, teve aqueles momentos da criança te ver e berrar e chorar e ser ele num colo. Mas assim, eu tentei muito colocar como normal, sabe? É a vida de cada pessoa. E essa foi uma das chaves que me virou quando eu virei mãe. Não existe a Marina profissional e a Marina mãe, né? A Marina mãe, esposa. Existe a Marina. E que tem que equilibrar todos os pratinhos. E se eu preciso atender uma ligação, porque ligou da escola no meio de uma reunião importante, eu vou falar, com licença, da escola do meu filho, eu vou atender. E eu tenho que entender que isso é normal. Não pode ser toda hora. Sim. Né? Mas isso é normal. Então, assim, eu lembro que eu tava numa reunião e eu tava com a bombinha. Eu tava em casa com a bombinha ligada. E eu achava que ninguém tava ouvindo aquele barulho, né? Porque eu tava de câmera fechada e tal. Aí me perguntaram, nossa, tem um barulho estranho aí atrás. É alguma obra? Tá tendo uma obra aqui. Sabia que ia falar, né? Aí eu parei a bombinha assim na hora. Falei, nossa, a gente achava que ninguém tava ouvindo. Mas assim, foi alguns privilégios que eu tive. Sim. Mas tem a questão do home office, né? Que hoje em dia, às vezes eu estou dentro de casa, ele já com 4 anos. E aí sim, eu te falei que culpa nenhuma, exagero. Eu não tenho culpa de ser uma mãe ausente, eu não sinto que eu sim sou presente. Mas gera a culpa de você estar numa reunião super importante. No meio da tarde, ele chega da escola
E ele Querendo te começa a contar tudo. esmurrar a porta e quer que você abre e não entende que você não abre. É. E eu coloco o fone, tô na reunião importante e finjo que aquilo não está acontecendo. Eu me sinto ali, assim, péssima. Ai, Mas eu sei que não tenho o que fazer, é. sabe? Então, essas situações acontecem, faz parte. Mas no meu caso, a pandemia não foi tão crítica por conta disso. Por ele ter sido ele tão pequenininho e eu acabei aproveitando positivamente desse cenário. Entendi. E na época você tirou licença maternidade, imagino. Tirei E as 6 meses. e olha, eu não sabia, mas, tem empresas que fazem 6, 4 meses, né, para as mulheres, mas a licença paternidade, ela é de 5 dias. Então, assim, é algo muito, né, a diferença é muito gritante. Então, como primeiro, que as empresas conseguem trabalhar essa questão de equidade de gênero, né? Pensando que os pais voltam depois de 5 dias, e as mães têm um período maior, e elas voltam, muitas vezes preocupadas em, ai, será que vão lembrar de mim? Será que eu preciso correr mais do que todo mundo agora? Porque, né? Enquanto que o pai, não, porque ele não ficou tanto tempo ausente e provavelmente não ajudou tanto em casa. Então, você como líder, eu acho legal você estar falando isso assim, pode atender uma ligação, né? Óbvio, trabalho é trabalho, mas assim, saber que existem pessoas que têm empatia com mães, porque não é Sim. é um trabalho full time e quase sempre cai essa responsabilidade para a mulher, porque, como eu falei no início, culturalmente é mais aceito, né? Que a mulher se ausente, que a mulher precisa pegar um filho na escola. Então, eu não sei, assim, eu acho que na empresa que eu trabalhava, a gente estava falando antes aqui de ligar as câmeras, né? Tinha até uma sala para usar bombinha, então uma sala de aleitamento. Acho isso super bacana, mas Uhum. eu vejo que faltam ainda muitas empresas promoverem esse Sim. bem-estar. Primeiro começando de não perguntar, né, na entrevista, você pretende ser mãe agora? Já passou por isso alguma vez? Eu já. Já. Já, e eu não quis mais conversar a segunda vez na entrevista. Maravilhosa. Eu acho que É. esse é o nosso momento de escolha, sabe? A empresa que qualquer um está ou que pretende ir, não é só a empresa que te escolhe. É verdade. Você tem que escolher a empresa também. E quando eu estava ainda na minha anterior empresa, e eu participei de um processo, enfim. E aí, na primeira conversa, isso, né, para ir para uma outra empresa. Aham. E E sempre é bom aí. participar de processos também, né? Não é, Exato. Você é bom saber, pra gente né, saber como saber que se você você tá no tá bem no mercado. mercado, enfim. Tem momentos que a gente tá altos e baixos, né? Nem tudo são Sim. flores. E aí eu participei de um processo e estava tudo correndo bem. Eu conversei com o CEO da empresa naquela ocasião e ele me perguntou. Não acredito. Na hora que ele me perguntou, eu me senti assim, super mal e não quis mais seguir o processo. Já era tipo etapa final. Enfim, eu não respondia, talvez até deveria ter falado que foi por isso, mas não falei que foi por isso, Mas a falei que não gente quis fica também seguir. receosa, né? Ah, mas assim, eu acho que quanto mais a gente conseguir se posicionar, é melhor para outras mulheres e para Sim. as empresas estarem É. alinhadas, né? Eu fiquei 19 anos em uma empresa porque certamente ela respeitava, senão não teria ficado lá. É. Então, acho que tem que ser muito escolhas, assim, nossa, mulheres, e os dos homens também estão um ambiente favorável. É. Agora, é muito difícil, você falou sobre o tema de licença paternidade. Alguns países já têm né, o mesmo Suécia. período Uhum. do que a mulher, de forma simultânea ou intercalada, até para estender esse período. Algumas empresas no Brasil, elas têm um facultativo também. Parece que você pode estender para 20 dias, né? Isso, não me lembro se é 20 ou se é um mês, enfim, pode estender um período maior. E eu acho isso super, super valioso. E tem um ponto que é crítico, que é você ter sido pai ou mãe para você colocar algumas coisas na balança. E é ruim isso, É. sabe? Ruim você ter que passar para conseguir olhar para o outro com um olhar É, acolhedor, né? só que isso vem muito com maturidade. Porque eu mesma Uhum. vejo as atitudes incorretas que eu tive com Antes de funcionárias ser mãe. minhas antes Sim. de ter sido mãe.
Então, esse assunto tem que ser falado, porque muitas vezes não é você não querer se colocar no lugar da outra pessoa, você não Você não conseguir, consegue. sabe? Você não ter instrução, informação suficiente sobre aquilo. Você achar, nossa, que exagero. Não, não é. Né? Hoje, meu filho já tem 4 anos, eu até te mostrei o coraçãozinho Ai, aqui, ó. maravilhoso. O coraçãozinho na minha mão. Que ele já tem 4 anos, eu fui deixando ele na escola. Ele tem momentos que ele não quer que eu vá embora da escola. E aí, a gente tem que dizer um coração na minha mão, na mão dele. Eu falo assim, aperta o coração que eu vou sentir lá, você vai sentir aqui. Ai, que lindo! Eu vou derreter. É, é uma delícia. É. Só que ali é um processo, né? Nessa é 20 minutos ali, que é uma reunião que pode ser que você tinha que entrar por call, que você não entrou. Ou que você tinha que chegar no escritório e você chega atrasada. Não pode ser todo dia, Claro. né? Você tem que conseguir se planejar. Mas entender que isso acontece é muito importante. E para entender, as pessoas têm que assistir podcasts como esse, têm que se informar, ou têm que ter vivido, né? E eu acho que no caso dos homens, eles acabam sendo muito mais, tendo muito mais empatia quando eles viveram também. Para entender mais o lado da mulher, ou que tem alguém na família, uma irmã, né? Então, escutar um pouco a história delas para poder vir para esse contexto. Não, e eu acho que, assim, tem homens que eles mesmos devem se sentir, no momento em que foram pais, tipo, nossa, eu vou ficar longe tanto tempo, será que não vai ficar ruim para mim na empresa? Então, o sistema tem uma retaliação até para o homem que quer fazer esse papel de pai, né? E que possivelmente consegue aí tirar 20, 30 dias aí, põe férias junto, 2 meses. Então, a mentalidade das empresas tem que mudar. Mas eu queria saber, Má, você sentiu... Eu trouxe uma convidada aqui, a Gabi, há 2 episódios atrás, e ela falou, nossa, a gente estava falando sobre síndrome do impostor. Ela falou, agora eu me sinto uma dupla impostora, porque é impostora no trabalho e impostora como mãe, né? Você sentiu algum deslocamento quando você voltou? Então, assim, você tinha ali um cargo muito alto e muitos liderados abaixo de você, um time, mas você sentiu algum deslocamento, tipo, pai? Nossa, até voltar, reacostumar, meio que pegar a engrenagem de novo? Muito, muito. Principalmente na licença em si. Durante o período da licença, eu me sentia assim, eu quero trabalhar, porque o que está acontecendo? Eu tô perdendo. Né? Eu tô perdendo. O tempo tá passando e o que tá acontecendo lá? Eu queria saber o que estava acontecendo. Olha só. E não era que ninguém me exigia isso, mas é uma coisa você cria, né? A síndrome do impostor, realmente. Então eu ficava ali super apreensiva. O que me ajudou muito foi quando eu tava ali já em 4 meses de licença. Com 2 meses eu já tava assim, desesperada. Mas quando eu tava ali com 4 meses, eu comecei a procurar colegas da empresa que já tinham saído de licença e voltado. Olha como é importante compartilhar as histórias, né? Muito. E aí ligar e falar, como que foi? Como que você sentiu? E essa troca, nossa, eu senti igual. Você sentia que você não tava sozinha, né, naquilo. Entendi. Eu senti igual. Não, mas olha, você vai voltar e vai ser assim, assim, assado. Você vai ter o seu lugar. Se não tiver naquela posição, você vai ter em outra. Ou se a empresa não me recebesse bem, não é pra você estar ali mesmo, sabe? Eu já vi Tirar casos... um pouco a responsabilidade só sendo sua, né? Exato. Você tem que viver aquele momento. Porque ele passa. E num piscar de olhos. Né? Então, assim, depois dessa conversa eu consegui curtir meus últimos 2 meses. Foram 2 meses deliciosos, depois 2 meses meio apreensivos e depois muito bons de novo. Eu desperdicei esses 2. Né? Porque eu podia ter curtido mais, mas você fica nessa Mas cobrança. você tava aprendendo, né? Exato. Então, essa troca, ela é super importante. E a gente tem que saber que tudo tem o seu momento. Se eu não tivesse me dedicado ali aqueles 6 meses, talvez eu teria a culpa, né? Eu falar, eu não me dediquei, eu voltei a trabalhar. Fiquei só pensando no trabalho nos 6 meses e aí eu sou uma mãe impostora. Exato. Se eu conseguir ajustar a sua cabeça, a sua saúde mental para o que você deve naquele momento, te ajuda muito para isso.
E uma pergunta polêmica: qual trabalho é mais desafiador? Ser mãe ou ser CEO? Ser mãe. É. Você tá educando um ser, né? E ser CEO é incrível. É um desafio diário. Você tem que matar 40 leões de uma Uhum. vez só. Mas, de certa maneira, você tá tomando decisões que você sabe as consequências. Seja Hum. boa ou seja ruim. Você sabe. Ela pode desviar um pouco, né? Você toma com uma quantidade de dados É. ali, em alguns casos poucos dados, às vezes muitos dados. Mas a Não tem criança, o manual de instrução, não não, tem as métricas de nenhum. acompanhamento anuais, né? E um dia ela tá de um jeito, no outro ela tá do É. outro. E de repente ela berra porque a banana não abriu a banana direito, sabe? Então, assim, você olha o que eu faço com essa É. informação. Aí um dia você consegue colocar a regra, no outro dia ele ignora a sua regra. Então, assim, é um aprendizado diário, é você tá sempre buscando fazer o melhor e nem sempre saber se É. aquilo é o melhor para aquela pessoa, porque ela é diferente de qualquer outro ser, de qualquer outra academia, de qualquer É. outro trabalho. Não é nada que aconteceu no passado. É. Você pode escutar experiências, ler, estudar, mas o seu filho é único, né? Nada vai te preparar para aquilo. Não. É. Então, mas é o desafio é mais gostoso. É. É. A parte a recompensa é maior também. É. Ai, que bom. Não, muito legal você estar falando isso, assim, de novo, acho que essas conversas são o que trazem assuntos tão importantes como esse à tona. E aí, algumas seguidoras me perguntaram, sobre, já ao longo do tempo, né, não agora para esse episódio. Eu devo ou não falar que eu pretendo ter filho na entrevista de emprego? A gente falou que você não respondeu, né, e ali Eu você falei que eu pretendia. falou que você pretendia. Nesse caso. E aí, mas assim, vamos supor que ela precisa muito daquele emprego. Mente na cara dura ou fala: "Olha, não entendo a relevância dessa pergunta"? Não tem muito Eu acho que como. realmente sim. Eu não mentiria, mas eu também. Eu acho que. Olha, essa pergunta realmente não cabe É, para entrevista. Eu não sei, não consigo trazer isso para o contexto de agora, porque é muito diferente cenário de cenário. Você precisa muito daquele emprego, é, você não sabe, às vezes, e pode ser, inadequada essa é. pergunta, tá? Mas tem pessoas que perguntam genuinamente, né? Um CEO de uma corporação nunca vai fazer essa Sim, pergunta, né? De uma não deveria. corporação, ele vai estar bem treinado É. para essa pergunta não ser feita, saber que isso é errado. Mas tem pessoas que podem fazer essa pergunta de uma forma simpática, queiram Uhum. criar empatia. Então, não necessariamente coloque no contexto de essa empresa está errada ou não, Sim. porque não necessariamente é. Pode ser aquela pessoa, aquele contexto, Tem que ver, né? né, caso a caso, vai, Caso a vamos dizer. caso. Mas você precisa muito daquele emprego, tem seguro? Eu nunca mentiria, mas eu colocaria no contexto, olha, eu não sei, acho que essa pergunta não cabe para uma decisão É. aqui, mas se você precisar realmente de uma resposta dessa, eu posso refletir e te retornar. Até para você saber como que a pessoa vai reagir, Sim. sabe? Não, me desculpe, ou, É. isso é importante para a vaga. E aí, se for importante para a vaga e você quer ter filho a curto prazo, ou até, às vezes, você não quer, É. mas será que você quer mesmo estar ali? Você precisa daquele emprego? Vale a reflexão, Sim. né? E alguma, liderada sua já chegou com para você com alguma questão parecida com essa? Eu digo assim, na sua carreira inteira, não só como CEO, mas, sei lá, primeira vez que você foi gerente ou teve alguma coisa, assim, algum caso? Já. Já? Já, e foi uma das situações que eu te comentei que eu falhei, assim, que eu falhei porque eu não tive a empatia que eu deveria ter no momento que eu não tinha sido mãe ainda. Sim. Mas não foi que ela me falou que seria mãe. Sim, não foi Ela numa entrevista. não foi numa entrevista.
pra mim, vou engravidar, nossa, que lindo, eu tô grávida. Isso sempre foi, que dádiva. Eu lembro ela me contando, ela tinha acabado de ter um filho, e ela logo em seguida engravidou de outro, ela tava super tensa. E nesse momento eu tive muito empatia, óbvia, ali pra mim era óbvio. Não, para com isso, que dádiva, que maravilha e tal. Mas no momento que ela estava de licença maternidade, a gente teve um processo. E era um processo para uma vaga que poderia ser assumida por ela. Entendi. E acabou sendo assumida por ela. Ah, que bom. Mas ela sofreu nesse processo. Entendi. Porque eu não vou acionar ela, abri o processo, a coisa foi acontecendo e ela ficou sabendo, porque… Talvez tivesse sido melhor você contatá-la diretamente. Olha, vai ter esse processo, você quer participar? Como que vai fazer? Entendeu? Sim. E eu queria não incomodá-la, o não incomodar fez mal. Sim. Sabe? Ela ficou ali sofrendo com aquilo, até o momento que eu fui acionar e ela já tinha passado ali 2 meses com aquela tensão. Entendi. Então, assim, é muito importante para os gestores saberem que quem tá de licença maternidade não tá doente e intocável, você não pode falar com a pessoa. Olha, é uma boa dica, Né? Não é adequado você ficar falando de trabalho, falando de trabalho ali o tempo faço? inteiro. Mas você quer uma opinião ali de 2 em 2 semanas de alguma coisa, ou tem um tema organizacional, uma mudança na equipe da pessoa, ou que afete a pessoa, por favor, fale o quanto antes. Ai, que dica Porque a pessoa tá lá maravilhosa. sofrendo, sabe? É importante essa pessoa falar, olha, desculpa estar te incomodando, mas ela vai te agradecer. Porque ela tá ali… Gente, é demandante? É demandante. A pessoa dorme pouco? Dorme pouco. Mas muito tempo a criança tá dormindo, você tá amamentando. Não, e ela vai agradecer de Vai estar por dentro, agradecer, né? exato. Pra não sentir tão deslocada quando ela voltar. Putz, tudo mudou, assim. E eu com esse dedo de não contactar e tal, eu acabei colocando um contexto muito pior nesse cenário. Mas você estava aprendendo também, a gente… É o que você falou, depois que passa, depois que a dor pega na gente, a gente consegue ter um olhar pro outro. Mas assim, quanto mais a gente puder falar, e outras pessoas não terem que errar o que eu errei, melhor. Aí me conta como é que é agora. Você já achou esse equilíbrio? Você já tá mais, assim, acostumada a… Ainda que seja um trabalho constante, né? Esses 2 papéis. Como que tá essa relação hoje, assim? A sua perspectiva entre mãe, maternidade e trabalho. O seu filho fala alguma coisa, tipo, ai, mamãe não sabe. Você falou que ele tem essa coisa da separação. Eu tinha também, minha mãe não trabalhava fora, mas e é sempre assim, você vê a mãe, né? Às vezes eu passava o dia bem na escola. Aí na volta, eu via minha mãe, ela indo me buscar. Eu começava a chorar. Porque eu lembrava que eu tava com saudade, sabe? Assim. Que maldade com a sua mãe. Tadinha. Olha, você aprende a saber que horas realmente aquilo tá impactando a criança ou faz parte. Você não acerta sempre, mas você começa a conseguir distinguir, né, um pouco mais. Igual eu sei que ele faz todo o drama na hora que eu deixo ele na escola e tal, mas eu sei que eu virei as costas, ele já tá sai brincando felizão. e tá ótimo. No início eu ficava sofrendo com aquilo. Ai, será que ele tá bem? Ligava na escola, mandava mensagem. Não, eu sei que eu virei as costas, ele já saiu jogando bola. E acabou. Perfeito. Não, né? é importante também dar essa liberdade, né, pra criança, assim. Exato. Não nascemos grudados, né? Ainda que a gente tenha que acolher, olha eu dando conselhos de maternidade. Mas olha, a gente nasce com isso, mulher maternal. Mas é importante, né, deixar um pouco… Como é que Sim. é o nome daquilo quando o bebezinho tá chorando e aí você deixa ele chorar? Tem um nome pra… Tipo, Ai, tem, mas eu não deixava, esqueci aqui. não. Não. Não, eu não tinha coragem. Ai, eu acho que deve exigir uma força. Ai, eu não Assim, tinha coragem. deixa chorar, porque aí aprende a dormir sem chorar. Não, eu não tinha coragem, mas tem uma técnica aí, enfim. Não, hoje em dia o que mais tem é regras também, né? Mas equilíbrio não existe, eu acho. Eu não consigo falar que eu tenho equilíbrio, mas eu consigo, o tema que eu te falei de prioridades, e saber que cada momento tem uma coisa que tem prioridade, né? Então, assim, o relacionamento homem e mulher, né, no início da infância ali, no início da sua maternidade, é bem complicado,
né? Então, você deixa de priorizar o seu relacionamento como casal, mas você tem que saber que uma hora tem que voltar, né? E tem que ter aquele peso ali. Sim. Ah, eu vou estar no mesmo ritmo de sair pra jantar, de estar com meu marido. Impossível, acabou. Mas Acabou, né? acabou. Mas você tem que saber que, poxa, eventualmente, quais são os momentos que eu vou priorizar eu e o meu marido? Quais os momentos que eu vou priorizar eu e o meu filho, só eu e o meu filho, né? Tem um momento família e tem um momento eu e ele. Tem um momento dele com o pai, né? A gente colocar esse contexto. Que horas que não, eu trabalho, esse momento eu preciso me dedicar. Então, tem momentos, e agora que eu tô sócia de uma nova empresa, que até esse momento antes de eu voltar, eu tirei aí uns 3 meses. Eu tava ali muito corpo e alma pro meu filho. Sim. E agora não tem nenhum problema eu tá mais dedicada até eu conseguir encontrar esse novo ajuste. Nem é equilíbrio, mas esse novo ajuste de ritmo, né? Mas é isso, você conseguir colocar o peso mais relevante em cada caixinha da sua vida, em cada momento. Não, né? É isso. A gente nunca vai conseguir equilibrar todos os pratinhos. Tem que decidir quais vão cair naquele momento, quais vão trincar, quais vão quebrar mesmo. Eu recebi um convidado, meu irmão, no último podcast, e ele também falou, ele estava falando sobre, na perspectiva, nem pensando em maternidade, paternidade, mas na perspectiva vida pessoal e trabalho, né? E ele falou, não existe, você nunca vai conseguir dar o seu 100% em tudo, toda hora, né? Não. Então, precisa fazer escolhas em quais momentos aquilo é mais relevante para você ou não. Exato. E ele pede um irmãozinho, uma irmãzinha pra você? Ele pede. Ele pede. Fala, meu Deus. Eu falo, ai, meu Deus, vamos ver, filho. Não, eu acho que toda criança tem isso, né? De quando tá... Ainda mais tem uma fase que tem os coleguinhas, estão com o irmãozinho, né? Esse intervalo de 2 a 4, 5 anos é muito normal, né? É muito comum ter ali o segundo filho ou o terceiro, então ele pede. E falando, você falou aí de... Eu pensei agora em família, em rede de apoio, né? Você tem hoje uma rede de apoio, seja familiar, seja uma rede de apoio remunerada, para ajudar com isso. Qual a importância que você acha disso? É muito né? importante. Ainda mais que todos já devem ter visto que eu sou mineira e moro em São Paulo. E o meu marido também é mineiro. Então, a gente não tem rede de apoio familiar em São Paulo, que é super difícil. Não tem uma avó, um tio. Não tem, pra falar, pode ficar na sua casa hoje, você pode buscar na escola, eu não vou conseguir. A gente nunca teve isso. Mas a gente conseguiu encontrar uma pessoa que é um apoio remunerado, que é incrível, que é de confiança e que, assim, ninguém é perfeito, mas você encontrar aquela pessoa que você pode confiar e que tem uma flexibilidade, né? Você tem que valorizar muito isso, né? Então, ela conseguir ter a flexibilidade, a gente também ter flexibilidade. Vou viajar, não, tira uns dias. Então, conseguir ter esse equilíbrio é super importante, senão você não consegue. Você não consegue. Se não tivesse um apoio, como a gente não tem um apoio familiar aqui em São Paulo, seria impossível, inviável. Pesquisando para esse episódio, eu vi que muitas mulheres fazem vamos chamar assim, um bem bolado de creche, né? Então, muitas que não conseguem, não têm às vezes o apoio familiar, não conseguem pagar, né, uma babá, uma ajuda, acabam tendo trabalhos que sejam aí de horários mais flexíveis. Então, por exemplo, na segunda-feira, todas as crianças, né, daquela comunidade ou daquele bairro, ou seja o que for, ficam na casa de uma mãe, aí toma conta e vai fazendo. Então, mesmo isso amigas, né? A gente não encontra isso muito, ou pelo menos não é tão falado, mas é uma coisa que acontece direto, porque é isso, alguma ajuda precisa ter ali. Sim. E a do pai, né, que nem se fala, que deveria ser algo... Eu tenho uma amiga que trabalha numa multinacional. Ela e o marido dela também não são de São Paulo. E ela encontrou uma forma que ela trabalha para uma turma da Índia. E o marido dela, ele trabalha Nos no horários do horário Brasil. Então, assim, ela acorda, começa a trabalhar às 5 da manhã.
Que aí ele leva pro trabalho, mas no final do dia, então leva pra escola, perdão, ele leva o filho pra escola, mas na hora que o filho tá saindo da escola, ela já tá terminando. Então eles conseguiram equilibrar o horário de trabalho para não ter que ter alguma ajuda externa, né? Sim, uma ajuda escolar, mas conseguir fazer esse equilíbrio. Então as pessoas, elas acabam se virando, né? Elas encontram as alternativas, porque é tão gostoso. É muito difícil, mas é tão gostoso que você vai, cada um se ajusta do seu jeito, né? Ai, tá me dando tanta vontade de ser mãe nesse Ai, episódio. seja, porque é muito bom. Não, se Deus quiser. Não agora, mas daqui um tempinho, com certeza. No primeiro episódio que eu fiz aqui, convidei 2 amigas, né? E elas também falaram, a gente chamou o episódio de A Crise dos 30, que a gente falou basicamente aí onde a gente achou que estaria, né, com 30 anos, e como que os nossos pais eram vistos, e como que eles viviam aos 30 anos, e qual é o peso disso hoje, porque mudou muito o contexto econômico, geracional. Mas assim, a gente falou, nós 3, nossa, hoje seria gravidez na adolescência, mas eu acho que você nunca tá pronta, né? Não tá. 100%. Nunca vai ter um momento assim que tá tudo bem no trabalho, tá tudo bem na família, tá tudo bem na saúde, assim, precisa tudo se encaixar, aí você nunca vai ter. Eu acho que em tudo na vida. Eu sempre, até na vida profissional, eu sempre falei pra todo mundo, quando me perguntavam, você estava pronta pra virar CEO? Não. Se eu tivesse, eu estava atrasada de ter virado. Cada etapa na sua vida, você não viveu ela. Você só vai estar pronto, vai estar mais maduro pra ela no momento que você começa a viver. Então, você nunca vai estar pronto. Até que você é julgado ali, vai com medo mesmo. Vai e se vira. Porque senão a gente acaba deixando de fazer muitas coisas na vida. Mas quanto melhor a gente conseguir se programar, melhor, né? Não, isso sim, mas é uma coisa assim, de sair da zona de conforto, porque, cara, um filho é o que você falou, você esquece, você desaparece, né, no começo, assim, a prioridade é o filho, a prioridade 1, 2, 3, 4, 5. Então, se for esperar, tá tudo perfeito, você não vai ter, né? E é a mesma coisa para um cargo, a mesma coisa para, de repente, quero mudar de carreira, ou não tô feliz, né, onde eu tô. Nunca vai ter um momento, de novo, é bom se programar, fazer as coisas quando eu fiz essa transição também, né, do mundo corporativo para empreender aí no digital, eu fiz uma reserva, eu pensei muito, né, em como eu conseguiria diminuir os riscos, mas eu falei, gente, eu vou. Vai, assim. vai, né? E ainda não tenho filhos, então foi possível fazer isso pensando assim, não preciso agora, não dependo agora do, sei lá, do plano de saúde da empresa ou de algo nesse sentido, porque eu fiz a minha reserva, eu consigo me sustentar por X tempo, né? Então, assim, foi programado, mas, de novo, nunca tem momento certo. Eu tava com muita dúvida, assim, nossa, mas eu vou deixar vou substituir o certo pelo incerto. E hoje eu tô fazendo o que eu gosto, e tá dando super certo, graças a Deus. Sim, mas vai continuar dando. Vai continuar dando. Isso. Mas é um recado bom de trazer para as pessoas. E eu acho, assim, que legal que você tomou essa decisão conseguindo se planejar, né? Quanto mais a gente consegue se planejar para fazer algo que a gente quer muito, por mais que dê errado, não no seu caso que vai dar certo. Não, mas assim, também o que é dar errado, né? Você viveu aquilo, exato. O que é dar errado? Você vai ter aprendido algo diferente, vai ter vivenciado algo que você queria, vai ter, no mínimo, falado, não é bem isso, e tirado aquilo da cabeça, né? E que foi um pouco da minha decisão de sair de uma grande corporação multinacional e hoje ser sócia de uma corporação também no mercado de saúde, mas uma corporação diferente, que eu tenho uma atuação diferente, mas que é algo que eu queria viver. Foi difícil essa decisão? Foi super difícil. Já era 19 anos ali na mesma empresa. Muito tempo, é uma vida. Foi muito difícil. Mas eu tinha muita certeza que eu queria. Né? Então eu queria muito aquilo e hoje está sendo uma delícia viver essa nova experiência. Vai dar certo ou não? Já deu, só de eu estar vivendo, né? Só de eu estar vivendo isso, algo diferente, aprendendo algo novo a cada dia e tendo novos desafios.
Então, e se der o certo do certo, melhor ainda, né? Mas é que nem quando assim, as pessoas às vezes ficam casadas 20 anos. Aí você fala, ai, não deu certo meu casamento. Mas deu 20 deu por 20 anos, né? Tirar um pouco exato. desse também, que tudo é um aprendizado, né? Se a gente escolhe aprender com aquilo. Mas, Má, super obrigada. Queria ver se você tem alguma mensagem final para deixar para as seguidoras, para as futuras mamães ou atuais mamães, ou para as empresas, como fazer essa transição ser, né, de uma maneira mais empática. Um recado final aí. Ai, tem vários. Então fala, primeiro, mães, vivam, né, cada momento que vocês podem. Se não dá para viver muito tempo ali ao lado do seu filho, vive cada momento com muita intensidade, que vale muito a pena. E para quem não é mãe, pensa muito se quer ser. Eu acho que tem muitas mulheres que não querem ser mãe. Dessas duas desculpa te cortar, minhas amigas falaram, não tenho certeza se quero, e a outra falou, não quero. E não tem problema nenhum nisso. Decisões. Você perde muito a liberdade, sim. Você, no meu caso, não tenho sentimento de culpa, mas eu estou preocupada 24 horas por dia. É uma carga mental enorme. Tô sempre preocupada. Será que ele tá bem? Será que... não é de aquela preocupação, é o mundo. O mundo é violento, existem fatalidades. E antes você pensava em você, agora você pensa num ser que é muito mais importante para você do que você mesmo, né? Então, para você ter filho, você tem que querer muito. Mas se você quer, não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor. Então, viva. E na dúvida, viva também. É só se você não quer mesmo, não tenha. Porque dá trabalho, né? Não quer mesmo. Se você tem algum pinguinho de dúvida, pensa melhor. Porque dá trabalho. Tem que abdicar de muita coisa, mas que vale muito a pena. Assim. Só que esse ser tem que ser muito bem cuidado, muito bem educado. Então, você tem que querer pra não, né? A gente não ter coisas que existem por aí. Pessoas que não tiveram uma instrução e que viram marginais, né? Enfim. Que, né, desenvolvem milhões de traumas. A gente sabe como que a infância é importante, né? A presença, o cuidado dos pais. E isso, de novo, não quer dizer a presença 24 horas por dia, mas é o tempo de qualidade, é a atenção, é o cuidado. Exato. Então, tem essa necessidade e é importante falar também, porque é isso. Se você quer ser mãe, fica atenta. Fica atenta. Pais também, né? Exato. Pais também. E para as empresas, é clichê. Mas a diversidade, ela é muito real, de ser necessária. E não é só uma questão de diversidade porque tem que ter este gênero, esta raça. É diversidade para você ter opiniões distintas. Se tem mulheres ali, né, pegando o contexto do que a gente está falando, elas vão ver alguma situação ali no board daquela empresa. Desafio da companhia. E elas vão chegar e vão falar, olha, não tá legal a gente tá tendo essa postura, porque ela já foi mãe. E ela vai falar para aquele CEO que nunca foi e que não sabe como é o contexto, e vai falar, poxa, é mesmo. Então, é importante ter esse contraponto de opiniões. Então, busque isso genuinamente, sempre, né? de Porque forma vai ajudar genuína. nas decisões da empresa. Não é só para ticar a meta ali mas de fato, você vai ter outras perspectivas, outras ideias, vai sair talvez da bolha, né? Então, às vezes, um desafio que você tem lá em outro estado, em outra região do Brasil, e você tá vendo aqui do escritório da Faria Lima, achando que não, é importante ter pessoas de outros lugares, de outros backgrounds, né? Exato. Mas uma delícia estar aqui, muito obrigada. Obrigada pelo papo. Vou te chamar de novo, com certeza. A gente ainda tem muito Será um pra prazer. falar. E até a próxima, então. Obrigada, gente. Se vocês gostaram do episódio, já curte, compartilha e manda para uma mamãe, para um papai, para uma futura mamãe, para quem vocês acharem que vai ajudar. Um beijo e até a próxima.